mas nós aqui falamos em nome da Base Andes. A Base Andes tem hoje a quase totalidade das universidades vinculadas a ela em relação aos docentes, tem 43 universidades paralisadas. Universidades de locais distantes e consideradas nanicas como a nossa, mas universidades da região do centro, como a UFRJ, a UF, que são consideradas universidades grandes desse país, a UNB e outras. Então nós temos hoje uma discussão ampla dentro da categoria docente. E essa discussão, é claro, ela não desconhece as diferenças. E é exatamente não desconhecendo as diferenças que ela escolheu o caminho do enfrentamento pela greve. Porque nós cansamos de esperar, cansamos de ser deixado para depois de amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, e esse depois de amanhã nunca chega. A questão é, professora presidente, o governo federal não tem sinalizado no sentido de uma negociação pactuada o ano passado. O governo rompeu o pacto. É preciso que isso fique claro, porque nós não saímos em greve. A Base Andes, não sairíamos se o governo tivesse cumprido, por exemplo, aquilo que estava previsto no acordo emergencial, que era emergencial, porque o governo sinalizava nessa direção e o movimento resolveu dialogar com o emergencial. Mas nós já tínhamos claro, para nós estava muito claro, que a questão era uma outra. Por isso nós colocamos no plano emergencial a questão da carreira. O item básico para nós não é outro. Nós não estamos levantando bandeira por percentual do salário. As greves tradicionais, as reivindicações tradicionais, os piquetes tradicionais, nós vamos além disso. Nós refletimos os últimos 20 anos, no mínimo. Nós refletimos, e quem está no UFAC há muito tempo, a presidente do conselho e vários colegas aqui sabem disso. As condições que nós vivenciávamos na universidade eram outras. E isso não tem a ver com gestão local. Tem a ver com política de governo, com política de Estado para a universidade, com o desmonte que a universidade vivenciou. Então não é a gestão local que resolve, que cria esse ou aquele embaraço. É uma política de desmonte da universidade. E a nossa greve é contra essa política. É pelo reconhecimento, pela revalorização de uma categoria que hoje é desprestigiada em todos os aspectos. Os professores universitários constituem, dentro do Serviço Público Federal, uma das piores categorias. De 40 categorias, nós estamos em 38ª, 36ª. É essa a situação. É esse o quadro que nós temos. Portanto, é essa greve, e reconhecemos as diferenças, mas partimos para o enfrentamento em outro campo. O campo que pode colocar o governo na mesa de negociação, dizendo algo que tem sentido. E para quem não lembra, e aí eu quero falar aqui aos meus colegas, professores, que nos últimos anos o MEC tinha desaparecido de qualquer perspectiva de negociação. E hoje o MEC reaparece na figura do seu mercadante. O MEC solta a nota, inclusive publicada no site da nossa instituição, que era uma nota partindo da sua medida provisória para criar confusão na sociedade. Mas na nossa cabeça não criou confusão, porque para nós estava claro, aquilo não era a nossa pauta. Nós nunca colocamos percentual de aumento salarial, nós colocamos o plano de carreira. Portanto, plano de carreira, meus caros colegas, para nós é a universidade. É discutir isso que vocês, alunos, têm vivenciado. A problemática na ponta, na hora do ensino, na hora da pesquisa e na hora da extensão. Para nós, a carreira passa por uma concepção política de universidade, não por uma mera concepção salarial. É essa a diferença da nossa proposta em relação a muitas outras. E aqui eu não quero fazer alusão a nenhuma. Estou falando a muitas outras porque dentro do movimento tem outras posições. Tá? Por isso estamos em greve. E aqui, professora, o que nós pleiteamos, enquanto movimento, é fruto de uma reflexão que não nasceu de hoje. A última greve da nossa categoria foi em 2005. Os professores não fizeram outra greve de 2005 para cá. É comum a gente ouvir as chacotas da imprensa dizendo que na universidade é como carnaval, tem greve todos os anos. O governo tem ludibriado a FASUBRA, tem pactuado e desacordado acordos com a FASUBRA, e a FASUBRA fez outras greves. Mas o movimento docente não fez outras greves. E em nenhum momento as greves dos colegas com preceptores foram ilegítimas. Elas tinham uma legitimidade, tinham uma pauta específica, descumprida na maioria dos casos pelo governo. Como nós hoje paramos que o governo descumpre. E nós aguardamos desde 2005. A última greve foi há 7 anos e não foi uma greve com a repercussão que temos hoje. Nós tivemos uma grande dificuldade, uma greve de mais de 100 dias. No final da greve, nós vimos ao conselho, professor, eu quero lembrar que naquele momento eu estava na última fase da greve, na condição de presidente do comando de greve, quando trouxemos a proposta aqui de reorganização da vida acadêmica. Nós nunca abandonamos a vida acadêmica.
nunca deixamos de olhar para aquilo que é essencial. Nunca deixamos de olhar para aquilo que não pode parar de funcionar, porque a nossa greve não é contra a universidade, não é contra a categoria docente, não é contra a categoria estudantil. A nossa greve é por uma pauta específica clara de valorização da universidade, da formação, da capacitação e de melhoria do que a gente faz. Portanto, não descuramos das questões que devem funcionar, e o comando de greve aqui, por exemplo, esse fórum está reunido hoje. E para nós é extremamente educativa a postura assumida pela direção da universidade no primeiro encontro com o comando de greve. Manifestação clara de apoio ao movimento e, em seguida, encaminhou ao movimento docente um documento solicitando o funcionamento daquilo que naquele momento era essencial na visão da administração. Esse fórum funcionando, o colégio eleitoral funcionando e o movimento respondeu sinalizando que concordavam, porque para nós também isso é essencial. Com certeza, outras demandas dessa natureza, seja da reitora, seja de qualquer colega, como nós já sinalizamos, serão tratadas da mesma forma. O que é essencial e inadiável vai ser mantido. Fora isso, as nossas atividades estão paralisadas. Aquele calendário que só compete a esse conselho aprovar é suspenso, não porque o conselho suspendeu, mas porque o movimento cruzou os braços e, portanto, alterou o calendário. Se a vida da universidade já não é tranquila e normal, dentro da normalidade, na greve ela não é normal mesmo. Portanto, estamos em greve. O funcionamento precarizado pela política do governo complica a universidade, mas o funcionamento da universidade, precarizado pela política do governo e com a quase totalidade dos professores paralisados, ele não existe. Portanto, está inviabilizado, e a discussão que nós propomos hoje aqui, quando trazemos a moção e a nota, é para que o Conselho se manifeste hoje, para que a gente não se complique no final da greve, como temos feito. Em discussões e discussões se reprogramam ou não. Está claro para nós que essa discussão é uma discussão que nós nunca abrimos mão e vamos cumprir até o final. Por isso a nota reflete o hoje e a história do movimento docente, a história desse Conselho Universitário aqui, sem desautorizar a fala de ninguém e sem desconhecer as divergências que eu quero reconhecer aqui do professor Paraci, que com coragem vem aqui diante da maioria da base antes e diz que é prolífico, a gente reconhece e respeita.